Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nós cumprimentamos também, além dessa membresia linda, presente e adoradora, os visitantes que aqui se encontram. Sejam bem-vindos, é uma alegria, é uma honra também tê-los conosco aqui nesta noite. Estendemos também esse cumprimento, essa saudação aos internautas que conosco interagem, dizendo a eles também que é uma honra tê-los nesse momento de aconchego, de temática dominical, quando uma vez mais estamos aqui prestes a receber também do Senhor, através da palavra, bênçãos maravilhosas, tanto quanto já recebemos através da ministração desse lindo ministério de louvor. Muito bem, nesta noite, portanto, nós temos uma temática que está posta: quando será a guerra das guerras? É um questionamento, é uma pergunta: quando será a guerra das guerras? Muito bem, amados, então nós vivemos um momento, vivemos uma geração onde todo e qualquer conflito, toda e qualquer afronta, todo e qualquer enfrentamento é tido e anunciado por alguns meios como uma guerra, como uma possível terceira guerra mundial. Então, alguns até apregoam o fim do mundo, não é? Que essa seria a terceira e última guerra e, por conseguinte, o mundo estaria falido. Porém, não é assim, e nesta noite nós estamos já mencionando esta questão. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós te exaltamos neste momento em que tu nos diriges, em que tu és para nós o arrimo da nossa sorte, o supremo pastor, o supremo sacerdote. Já nos delegaste os 5 minutos de oração, já nos deste uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que tenhamos a mesma força, o mesmo ímpeto, a mesma visão que o teu Espírito Santo traz à tona, traz à baila, diante dessa temática gloriosa. Em nome de Jesus, oramos convictos de que o Senhor nos abençoará, em nome de Jesus. Amém. Então eu passo a ler nesta noite, Êxodo capítulo 15, versículos de 2 a 3, uma passagem muito conhecida da amada Igreja do Senhor. Êxodo 15, de 2 a 3. O Senhor é a minha força, é a força do meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Muito bem, então nós falávamos antes da oração, no momento introdutório, de que qualquer conflito, qualquer confronto que está ou que haja, já se preconiza, alguns meios já evidenciam como perigo, como algo que pode entornar ou desencadear uma terceira e última guerra mundial. Porém, nós queremos nesta noite alertar a igreja que não haverá uma terceira guerra mundial nos moldes que foram a primeira e segunda guerras mundiais. Por quê? Porque é bíblico. Então, nesta noite, fiquemos atentos, focados, porque nós sabemos que existem guerras setorizadas, guerras setoriais, conflitos como Rússia, Ucrânia, como Israel, coadunado com Estados Unidos, Irã e outros conflitos que são guerras, rumores de guerras, e que são guerras setorizadas, porém, ainda não nos moldes de uma primeira, segunda e, obviamente, uma pretensa terceira guerra mundial, porque esta última guerra será travada contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem vai dar a vitória ao seu povo, é Ele que vai vencer as tropas do anticristo, é Ele quem vencerá as batalhas. Então, aqui nesta noite, no livro do Êxodo, lá no Pentateuco, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Torá, diz assim: o Senhor é a minha força do meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei,
ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Então, desde os princípios, ou dos primórdios, ou do princípio da humanidade, Deus tem travado batalhas e dado ao seu povo vitórias. Venceu os filisteus, os amonitas, os moabitas, os meunitas, os sírios, os assírios. Venceu-os de uma forma gloriosa. Triunfou gloriosamente sobre todos esses adversários e hoje ele continua vencendo. Ele é o Deus da guerra, ele é o homem de guerra. Ele é Senhor que em todas as coisas tem a primazia. Então, Primeira e Segunda Guerras Mundiais foram confrontos mundiais mesmo, onde as perdas populacionais foram significativas, onde na segunda ocorreu o fato do Holocausto e outras aberrações, e nós sabemos e conhecemos a palavra, e conhecemos, portanto, o viés histórico que a palavra enseja. Por isso que nesta noite tenhamos a convicção de que este Deus, que é homem de guerra, de que esse Deus que dá sobre as guerras a última palavra, está no controle de todas as coisas. Ainda em Êxodo, só para lembrarmos de um evento interessante, ainda em Êxodo capítulo 32, versículo 17, diz assim: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. E nesse momento você vai para os contextos anteriores e posterior desse texto, e você repara que Josué ficou meio equivocado e por isso consultou a Moisés, seu líder mais experiente, aquele que tivera a unção de Deus sobre si e que delegaria posteriormente o ministério a Josué. Ouço gritos, ouço o povo gritando. Seria esse alarido de guerra? Há alarido de guerra no arraial. Mas nós vamos ler o contexto posterior e vamos ver que o povo cantava aos bezerros de ouro. Cantava na sua idolatria, e Moisés então abre os olhos espirituais de Josué, dizendo: não, Josué, eles estão idolatrando, eles estão dançando e cantando em homenagem a bezerros que foram feitos, trabalhados pelo povo mesmo, que ordenou a Arão que os fizesse, e Arão, obedecendo à voz do povo, um grande erro dele, fez esses bezerros para que fossem adorados. Muito bem, nessa noite, portanto, estamos nessa visão. Em Lucas 21, verso 9, queremos chamar a atenção da igreja que nesta noite nós passearemos pela palavra, trabalhando essa guerra das guerras, de uma forma muito sábia, com a palavra do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós entendamos que a palavra, ela é tão espiritual que às vezes de um versículo para o outro distam anos, distam gerações. Às vezes de um assunto para o outro há uma ruptura, há um distanciamento muito grande. Por isso fiquemos atentos nesta noite ao que nos será ministrado. Então nesta noite, em primeiro livro de Samuel 17:47, diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Então Deus deu momentos gloriosos a Josafá, a Josué, aos seus grandes líderes, que houve momentos, inclusive, que eles não precisaram batalhar, que o Senhor batalhou por eles, que o Senhor apenas fez com que eles cumprissem os preceitos, os preditos do Senhor, para que o próprio Senhor abatesse os inimigos de uma forma gloriosa, de uma forma contumaz, como é de costume divino, como foi a morte de 85 mil guerreiros por um anjo do Senhor, como foi as questões de Josafá e de outros momentos maravilhosos, que não há tempo suficiente para nos determos em cada uma dessas batalhas. Mas, nesta noite então, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas vossas mãos. Ou seja, o Senhor é o homem de guerra, do Senhor é a guerra, ele não salva com os apetrechos, com
os elementos que são peculiares aos guerreiros, mas ele salva porque ele intervém. Ele interveio em grandes momentos e deu a vitória ao seu povo. Então, nesta noite eu vou até Lucas 21:9, onde parei ainda agora e não executei a leitura. E diz assim em Lucas 21:9: quando ouvirdes falar de guerra, ou de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, que acabamos de ler, preconizam, mostram que não deveríamos nos assustar com as guerras, revoluções e rumores de guerras. Não deveríamos nos assustar com as guerras setorizadas, com as guerras setoriais. Hoje em dia, Rússia, Ucrânia, Israel, que em companhia dos Estados Unidos combaliu numa assembleia 88 aiatolás, quase que não sai, aiatolás, e desmoronou o fluxo armamentício que gerava, que armava e que drogava as fontes e as facções terroristas. Foi uma jogada estratégica e o Senhor então permitiu esse evento. Mas ele fala, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, atenção. Quando se fala, quando se diz e se associa uma terceira guerra mundial a um fim, como se fossem homens e exércitos humanos que estariam beligerando, que estariam guerreando para que viesse o fim, não será assim. Não é isso que a Bíblia estabelece, não é isso que a Bíblia prega. A palavra de Deus não é assim. Alguns autores, entre aspas, alguns coaches, alguns youtubers, até falam em apocalipse, em estrelas como se fossem bombas atômicas e, enfim, mísseis, nada a ver. Tudo chute, tudo visão de pessoas que não têm a menor noção do que é a palavra de Deus. Então o Senhor diz, olha, não vos assusteis, porque o fim não será logo. Digamos nesta noite, o fim não será logo. O fim do quê? Do mundo. Porque quando Cristo arrebatar a sua igreja, entendamos isso, haverá o fim para a igreja na terra. Então, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo sair da terra com a igreja, aquele que detém o anticristo, que é o Espírito Santo, se ausentar, terminará, concluirá o prazo da igreja na terra. Nem todos dormiremos, transformados seremos todos, e a Bíblia diz que estaremos com o Senhor eternamente, depois com Ele voltaremos. Não confundamos esse fim com o fim do mundo, que não será logo, será posteriormente, muito, muito, muito depois, e Deus estará controlando também esse momento. Então vamos, nesta noite, agora com muita atenção, estabelecer aqui uma palavra. Queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, já falamos, ontem foi falado e pregado maravilhosamente, mas na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e agora não é preciso que você consulte, porém se quiser pode, mas eu vou só falando e depois quando eu quiser e pedir para ler, você pode ir lá, mas se quiser fique à vontade só ouvindo que eu vou passar um panorama para vocês. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 15 a 17, desenha que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, jamais iremos antes dos que já morreram. Porque ouvida a voz do Senhor, soada a trombeta, executada a trombeta do arcanjo, o Senhor mesmo chamará o povo para o arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, desenvolve o encontro da noiva com o Rei Jesus, falando da apostasia e da revelação do anticristo, ou seja, mostrando os 2 pontos que são
culminantes para o arrebatamento, a apostasia e a revelação do anticristo, que é quando o Espírito Santo ausentar-se da terra, levando consigo a igreja. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 7, diz: agora sabeis o que o detém, para que somente em ocasião própria ele seja revelado. O mistério da iniquidade já opera, esperando apenas que seja afastado daquele que agora o detém. Em 2 Tessalonicenses 13, 2 Tessalonicenses 2,8, perdão pelo 13, 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca por ocasião de sua vinda. Nesse texto está o Espírito Santo ausentando-se, o iníquo reinando e o Senhor vindo visivelmente, porque o Senhor o matará. Matar significa separar, e ele virá por ocasião de sua vinda. Então, nesse versículo 8 do capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o Senhor fala do arrebatamento, do anticristo e da vinda visível do Senhor. Então, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, há um panorama de toda a trajetória do arrebatamento, da vinda visível, do milênio, da guerra das guerras, está tudo aqui estabelecido na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira também que eu já falei, no seu capítulo 4, há um panorama traçado para que tudo isso ocorra. Então é bom que tenhamos essa visão tremenda do que o Senhor está preconizando aqui. Então, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda, já seria, já é e já será a vinda visível do Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, mostra a ação do anticristo sobre a terra durante a grande tribulação, e os que se deleitaram e se deleitarão com a injustiça. Então repare que Tessalonicenses, na primeira trata de arrebatamento, na segunda também, trata de milênio, trata do julgamento, trata de todas as coisas. E aqui eu quero repetir, a ação do anticristo está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, de 9 a 12. O anticristo reinará, fará sinais e prodígios pela eficácia de Satanás. Ele fará com que aqueles que odeiam a verdade e se deleitam com a injustiça prosperem, e ficará dando a esses a alegria efêmera, passageira, de uma grande tribulação que trairá todos aqueles que ficarem. Muito bem. Agora atenção para isso. Antes de entrarmos nesse assunto, eu vou fazer uma conexão de Apocalipse 20, de 7 a 10. Agora você pode ler, podemos acompanhar a leitura. Eu não vou pedir que minha pastora linda e ungida leia, porque ela está numa recuperação odontológica, ainda hoje ela não pode ler, não pode estar falando muito, só muito pouco. Então eu vou ler com a igreja. Nessa noite, portanto, eu peço que façamos assim, que nós possamos ler Apocalipse 20, do 7 ao 10. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Eu peço então que nesta noite o nosso ministro Anderson Vecchioni, aqui na frente, leia essa palavra e todos nós atentamente a ouçamos. Depois eu repetirei, não com o intuito de sobrepujar, mas de esclarecer bem. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Muito obrigado, ministro Anderson Vecchioni,
pela excelente leitura, meu amado. Agora eu quero repetir bem comedidamente, como também o Anderson já o fez, para que nós possamos gravar. Preste bem atenção. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então para sitiarem, pela superfície, perdão, da terra, e sitiaram, agora sim, o acampamento dos santos e a cidade querida. A cidade querida. Desceu fogo do céu, porém, e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa é a guerra das guerras. Eu vou já conectar com Tessalonicenses. Por quê? Igreja, preste bem atenção. Eu vou voltar a esse texto. Antes dessa guerra das guerras, ainda haverá o Armagedon. Quando a pé enxuto passarão exércitos do Japão, da Ásia, da China, para entrarem em Israel pelo Eufrates, a pé enxuto. Eles serão derrotados, mas ninguém vai se prender ao Armagedon, e sim a guerra das guerras. Quando houver o milênio, e também Tessalonicenses trata disso, haverá o quê? A prisão de Satanás por 1000 anos, ele não vai operar sobre a terra, ele ficará absolutamente isolado, não interferirá. Porém, no milênio e durante o milênio não haverá salvação. Os que foram salvos foram os que foram arrebatados, foram os mártires da grande tribulação, os que se converteram diante da própria vida cedida para não negarem o Senhor. E no milênio, então, ficarão aqueles que não terão, obviamente, salvação. Optaram, deleitaram-se pela injustiça, e você vai entender onde está isso em Tessalonicenses. Deleitaram-se com a injustiça, amaram mais as trevas do que a luz, eles não quiseram nada com Deus. Então, eles ficarão. Nesse momento, então, haverá uma reunião, depois do Armagedon, pastor, depois do Armagedon. Haverá uma reunião, Satanás é solto para cumprir-se a palavra, reunirá esses rebelados que não têm salvação, que ficaram vivos durante o milênio, que negaram a grande tribulação, que negaram o arrebatamento e que se decepcionaram com a teoria do anticristo. Se decepcionaram quando, pastor? Quando eles perceberam que as 2 testemunhas do arrebatamento foram mortas em praça pública, ressuscitaram, e dos céus veio uma voz fortíssima, subir para aqui. E nesse momento o anticristo, que vai reinar como Satanás, será preso por 1000 anos. E durante a sua prisão, os que ficarem no milênio estarão decepcionados. Absolutamente decepcionados, porque a teoria do anticristo foi mentirosa, foi falha, foi falsa. E eles ficaram esclarecidos pela presença das 2 testemunhas que foram executadas em praça pública. Então vamos lá, para que a gente consiga ministrar isso em tempo hábil. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, completou os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Quem? Todas as nações, principalmente desses grupos, Gog e Magog, também da outra pregação, serão reunidas, porque essas nações, estão perdidas, irmãos. Não tem mais salvação, não tem mais esperança. Estão agora seguindo a Satanás mesmo, sabendo quem ele é, e vão querer confrontar o Senhor. Então vamos lá? Aí eu parei aqui, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, a última. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam então para a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Então repare, a Jerusalém, a cidade dos santos, sempre assim será chamada. Não é que lá terão mais santos, é que na grande tribulação, no final dela,
o Senhor salvará o remanescente judaico. Então continuará sendo a cidade querida, será esse nome, porque é nela e será nela que o Senhor vai estabelecer o seu reinado terrestre. Muito bem, então atenção para essa palavra. Desceu fogo do céu sobre eles, desceu fogo do céu e os consumiu, e os matou, e os separou. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que o clamor desses infelizes ecoará por todos os séculos. Então vamos lá? Preste bem atenção. Aí entra uma palavra que está conectada e você vai entendê-la. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Parece-me que é isso. Versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. A nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, que está ministrando hoje, nos lerá 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, 3. Eu creio que é essa. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Muito bem, muito obrigado, presbítera do Senhor. Quando andarem clamando, dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. O que é sobrevirá? Vem de sobre, vem de cima. Repare, quando andarem clamando paz e segurança, dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina. Olhem para cá. O povo de Deus será destruído sobre maneira por Deus? Não. O povo de Deus não estará clamando por paz e segurança. Então, durante todos os séculos, os ímpios, os religiosos, estão clamando até agora e hoje, clamarão no milênio por paz e segurança. Pastor, e quando Satanás for solto, sim, eles estarão decepcionados com Satanás pela mentira dele, dizendo que o planeta colonizador havia arrebatado, levado um povo para ser trabalhado para aceitar a marca, será visto como mentiroso, esse povo estará perdido, então sobrevirá sobre eles. Quem é que estará clamando por paz e segurança? Também no milênio, também neste momento em que Satanás for solto, o povo estará clamando por paz e segurança. Em todas as épocas, seria bom nós termos um apanhado de todas essas palavras, mas eu quero refrisar, sobrevirá sobre eles repentina destruição. Deus não destruirá o seu povo, Deus não destruirá os eleitos, Deus não fará sobrevir sobre a igreja destruição nenhuma. Então olha que coisa linda, lida já, muito bem lida pela nossa presbítera. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá. A quem? Aos que andarem dizendo paz e segurança. Repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou melhor, e de nenhum modo escaparão. Ou de modo nenhum escaparão. Quem não vai escapar? Os ímpios, os que estiverem no milênio, os que estiverem presentes na terceira e última guerra mundial, que será travada com as tropas do anticristo contra o próprio Senhor Jesus, que os consumirá com fogo. Então, irmãos, repentina destruição virá sobre eles. E outra passagem significativa, já lida também, e foi bem colocada sobre eles, irmãos, e eles de modo nenhum escaparão. O povo de Deus não será atingido por repentina destruição. O povo de Deus, para ele não tem escapatória, não existe essa conversa. O povo de Deus será arrebatado, o povo de Deus será salvo na fornalha da grande tribulação, o povo de Deus será salvo no remanescente judaico. Depois disso, destruição nenhuma virá sobre eles, é sobre ímpios, sobre ímpios, sobre ímpios.
Então, 1 de Tessalonicenses 5,3 versa sobre um clamor de paz e segurança, mas não adiantará, porque sobre eles vai descer fogo do céu, vai os destruir, vai os aniquilar. Por isso não há repentina destruição sobre o povo de Deus, por isso não há de forma nenhuma destruição sobre o povo de Deus, de modo nenhum escaparão. Quem? Esse povo que não aceitou o arrebatamento, que não aceitou na grande tribulação da sua vida, que não aceitou durante o milênio a versão das testemunhas que deram o testemunho do arrebatamento. Quantos estão entendendo? Então, amados, glória a Deus que a palavra de Deus é rica e ela transcende, ultrapassa os limites daquela visão literal, natural, humana, que quer interpretar as coisas ao pé da letra. Não, muito pelo contrário. Quero repetir, em todas as épocas, os ímpios clamam paz e segurança. Na grande tribulação, eles clamarão paz e segurança. Hoje e no milênio, quando não haverá salvação, também estarão clamando paz e segurança. Quando virem que falhou a teoria do anticristo e a sua prisão foi feita, clamarão por paz e segurança. Quando ele for libertado, clamarão por paz e segurança. Quando as duas testemunhas derem o testemunho do arrebatamento, clamarão por paz e segurança. Sempre, 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 o ser humano, o religioso, o homem ímpio, estará clamando por paz e segurança, porque ele não terá, nesse texto, ou nesses termos, certeza de salvação. Na fase da grande tribulação, quando o anticristo, agora eu estou pegando um trecho para trazer a baila, quando o anticristo fará guerra contra os santos, Daniel 7:21, só ouça, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É na grande tribulação que o anticristo prevalecerá, matará aqueles que não derem a sua mão ou o dorso da mão direita ou a testa, a fronte, para serem marcadas, terão que ser executadas. E ele não terá condições de aniquilar os judeus, o remanescente que não vai aceitar a marca, que vai crer no testemunho das duas testemunhas, que vai se converter com choro e com súplica, e clamará ao Senhor, e clamarão ao Senhor os judeus que ali ficarem. Hoje tem muitos judeus salvos, durante as gerações, judeus foram salvos, hoje existem judeus salvos, mas ali serão salvos como nação, remanescente judaica. Então o Senhor disse que eles não o veriam mais até que viesse a clamar bendito o que vem em nome do Senhor. Nesta noite então eu quero garantir biblicamente, não se assuste. E antes de fechar, eu tenho tempo? Tenho. Antes de fechar, eu elaborei, porque sabia que não ia dar tempo, mas eu elaborei rapidinho o momento em que nós estamos vivendo, a guerra da quinta geração. Queridos, rapidinho eu troco em miúdos, tá? Eu leio e troco em miúdos resumidamente em 3 frases. Primeiro, a guerra de quinta geração, 5, GW, é um conflito é um conflito focado na desinformação, manipulação cognitiva e ação cibernética ou cinética, onde a mente humana e a infraestrutura digital são campos de batalha. Utiliza-se a inteligência artificial, IA, engenharia social, ataques cibernéticos e redes sociais para influenciar percepções com o uso ou sem o uso das forças militares. Objetivo: destruir a capacidade intelectual e a coesão, a unidade social do adversário, em vez de eliminá-lo fisicamente ou alimentar as suas tropas. Ações não cinéticas, predomínio da desinformação, hackeamento de redes sociais e manipulação algorítmica. Atores híbridos, envolvimento de governos, corporações, ONGs, organizações não governamentais, e atores não estatais, tornando a guerra contínua e difusa. A 5G
transformará e transforma a sociedade em alvo, buscando minar a confiança das instituições e controlar narrativas políticas, falsas narrativas. Visa a conquista de espaços geopolíticos e econômicos sem a utilização de armas nucleares, sem a utilização de forças militares. Alto lá. Nessa noite, temos 3 minutos. O presidente estadunidense, o nosso, quando eu digo nosso, entenda a palavra, Donald Trump, ele está trabalhando contra essa quinta geração, ou guerra de quinta geração, porque ele está usando suas armas, ele está detonando os núcleos nucleares iranianos, ele está usando, quando necessário, suas armas, ou seja, ele está burlando a guerra de quinta geração. E, ao mesmo tempo, ele está visando os interesses políticos, econômicos e sociais norte-americanos. E, ao mesmo tempo, ele, numa só cajazada, destruiu toda a base terrorista mundial, através do ataque a 88 aiatolás. E, nesse momento, ele tenta destruir o comunismo na América Latina. E não se iluda, o próximo é o próximo. Amém? Está na agulha, é só ter um pouco de noção. E ele quer toda a América Latina limpa. Então ele é um ser que é seríssimo candidato, e vocês sabem disso, porque ele será depois, esse perfil será depois adorado. Por isso ele está vencendo a guerra de quinta geração. A falsa narrativa de que alguns países como China e Rússia teriam mais armas letais que os Estados Unidos é balela, não existe isso. Eles têm sim, têm muitas, mas não chegam aos pés de um confronto nuclear com os norte-americanos. Ele ou os Estados Unidos são a maior potência bélico-armamentícia do mundo. Continuam sendo, mas nós não confiamos. Nós somos conhecedores de que eles são usados por Deus temporariamente. E o anticristo surgirá desse meio. Então, nesta noite, aprendamos algo. A terceira e última guerra mundial. E o fim de todas as coisas. Quando a terra passar depois disso, com estrepitoso estrondo, só acontecerá sob a tutela, sob a base, sob a maestria do nosso Deus, do soberano Senhor. Nessa noite, quantos convictos estão disso? Então, nós não passaremos por isso. Não haverá nenhuma terceira guerra mundial agora. Fique tranquilos. Pastor, mas não tenha medo. Hoje nos tomou, no bom sentido de assalto, um pronunciamento de um ministro do Supremo que é terrivelmente evangélico e que agora está mostrando quem ele é. Sabe o que ele disse? Não tenho medo de morrer. O medo que eu tenho é de sair dos caminhos do Senhor. E ele está aí sendo uma arma poderosa, mas nós também não confiamos. Nós confiamos no Senhor, que é o Deus da guerra. Quantos nessa noite estão alegres? Quantos nessa noite serão arrebatados? Arrebatados! Arrebatados! Aplaudo Deus vivo. Ministério de Louvor, presbítero Andriane, guerreiros do Senhor, subam para juntos louvarmos ao Senhor.